Vamos lá, a gente vai começar agora com a Raquel Vassão, que é especialista em neurologia pela Santa Casa de Belo Horizonte e preceptora de residência em neurologia da Santa Casa de BH, além de consultora científica da AME e da CDD. E minha médica. Importante dizer. Então, essa live é muito especial, gente. A gente definiu esse tema, inclusive, com muito carinho. Espero que muita gente faça perguntas aí, porque esse tema de antimog foi uma coisa recente. Tem muita gente com dúvida mesmo. Lá no grupo, toda hora alguém aparece, né, sem saber como é que ficou a classificação da doença, como é que vai fazer com o pessoal que é soro negativo, o que esse antimorg aí tem a ver com neuromielite. Então, assim, é muito recente, tem muita gente perdida mesmo, inclusive é recente, inclusive para os médicos também, né, Raquel? Uhum, Então, é isso. Pode começar. Então, vamos lá, gente. Então, primeiro, obrigada pelo convite, Luara, e a todos pela presença por aqui e também pelo YouTube. Eu fiquei bastante na dúvida sobre o que falar, né? Eu e Luara ficamos conversando o que é que talvez faça diferença e tal. Eu entendo que é um conceito novo, tanto para médicos quanto para os pacientes, a história do MOG, por que a gente tem que se preocupar com isso ou não, né? E acho importante e relevante a gente levantar esse tema no encontro de pessoas ou que convivem com NMO ou que tem alguém com quem convivem, né, que tem NMO, né? Então, enfim, eu vou falar um pouquinho. Não, eu tentei ser o mais simples possível e o menos científica possível para que as pessoas possam entender, mas se eu me perder no meu mediquês em algum momento, por favor, podem me perguntar e me corrigir aqui, tá bom? Então, vamos começar falando. Aí só tá o meu Instagram, para quem ainda não me segue, e, bem, eu faço parte lá da equipe do CAPEM, que é o Ambulatório de Neuroimunologia da Santa Casa. Então, todo mundo já falou o que é NMO, já foi falado aqui um pouquinho, mas só para a gente relembrar, né? Um outro nome para neuromielite óptica é a doença de Dervick, que foi um cara que descreveu uma das formas possíveis de apresentação, e uma das curiosidades é que talvez uma dessas formas possíveis de apresentação de neuromielite óptica seja, inclusive, uma forma antimog, pelo que aconteceu, pela história e tal. Mas foi um dos médicos, na verdade, foi mais de um, que resolveu ver que isso era um pouco diferente, era uma coisa que se comportava para alguns pacientes da mesma maneira, né? Tradicionalmente, até pelo nome, né, neuromielite óptica, a gente vai ter uma doença que acomete principalmente os nervos ópticos, que são, né, os fiozinhos condutores de trás do olho para o cérebro, e da medula espinhal. Mas como vocês podem ver aqui, essas fotos de ressonância aqui, são fotos de ressonâncias mostrando acometimento de outras regiões além dos nervos ópticos da medula espinhal, né? Que a medula espinhal é o cordãozinho que passa aqui no meio da coluna vertebral, que conecta tanto o corpo com a gente quanto a gente com o cérebro com o corpo, né? E aqui tem várias outras regiões além disso, tanto dentro do próprio cérebro, em regiões mais baixas do cérebro, que são importantes para a visão, em regiões que são importantes para o controle do sono, para o controle do comportamento, isso pode acontecer, né? É uma doença autoimune e é dependente de anticorpo. A gente conhece o anticorpo anti-aquaporina 4 desde os anos 2010 apenas, é bem recente também, né? E a gente começou a entender, nessa época, o efeito, vamos dizer assim, a importância desse anticorpo na doença, e que mudou um pouquinho o jeito de entender e explicou um pouco mais o porquê que a neuromielite óptica é diferente da esclerose múltipla. O predomínio de aparecimento dessa doença em mulheres chega a ser 9 mulheres para cada um homem, e uma média que não quer dizer que todo mundo vai começar com essa idade, de aparecimento é os 40 anos, mais ou menos. Isso são dados do mundo inteiro, a gente tem uma maior parte das pessoas que apresentam assim, a gente vê um pequeno pico no início da adolescência e um pico
mais posterior também dessa doença, mas a média vai sair em torno de 40 anos do aparecimento do primeiro sintoma. A antiaquaporina 4, né? A Ana Isabel falou um pouquinho aqui. O que é? Nós, o tempo todo, a gente produz respostas inflamatórias para várias coisas, né? Eu tenho contato com uma bactéria, com um vírus, pode ser o coronavírus, tomara que não seja, mas eu tenho contato com alguma coisa assim, o meu corpo produz anticorpos, ou seja, ele é capaz de produzir um marcador que encontra com esse vírus, essa bactéria, e avisa para todo mundo que passar ali perto que aquilo ali é para atacar. Um anticorpo natural é assim. A gente o corpo constrói uma molécula que é sempre representada, se vocês conseguem ver, um Yzinho assim. Sempre que vocês virem esses Yzinhos em desenhos de coisas celulares, provavelmente serão anticorpos. A gente produz anticorpos, então, e o anticorpo é um marcador de inflamação. Ele avisa para o resto do corpo que aquilo ali tem que ser atacado. Né? Quando você toma uma vacina, você quer desenvolver anticorpos para aquele determinado patógeno, para aquele determinado bicho lá que você está vacinando. Né? E aí, os canais de água são canais que a gente tem no nosso corpo para poder trazer a água para dentro da gente. A gente precisa de água para praticamente todos os processos metabólicos nossos, para todos os processos de produção de energia, de produção de outras substâncias. Então, a gente tem vários tipos de canais de água. O canal de água em mediquês, a gente chama de aquaporina, porina de poro e aqua de água. E o tipo 4 é o que é presente no sistema nervoso central. Né? Então, a pessoa que tem neuromielite óptica, que tem o antiaquaporina positivo, ela produz anticorpos para regiões específicas do cérebro e que vão basicamente atacar esses canais de água. Atacando esses canais de água, atacando de maneira inflamatória, porque as outras células do corpo começam a atacar tudo, você começa a ter uma inflamação do local e além de uma entrada anormal de água, porque esses canais são atacados. Então, aqui na imagem, essa imagem aqui que eu coloquei de uma ressonância, é uma foto como se eu estivesse cortando aqui a pessoa no meio e enxergando de lado, né? E aqui, ó, aqui é o final do cérebro e aqui no meio é o início da medula espinhal dessa região aqui do pescoço, da cervical. Se a gente observa nesse tipo de maneira de enxergar, a gente vê que é bem branco aqui no meio, né? Vocês devem estar vendo aí. Vocês estão vendo meu ponteiro, meu mouse? Eu consigo ver. Tá. Então, aqui no meio é bem branco. Isso aqui é a representação numa ressonância da inflamação da mielite, né? Que a mielite é a inflamação da medula espinhal. No caso aqui é um paciente com neuromielite óptica que teve uma mielite extensa e bem importante aí, né? E que vai ter dificuldade para andar, dificuldade para urinar e tudo mais, né? E o que é o anti-MOG, né? O anti-MOG é um anticorpo antiglicoproteína da mielina produzida pelo oligodendrócito. Meu Deus, Raquel, que negócio é esse? Não faço ideia. Calma que a gente vai explicar. Oligodendrócito é a célula que fabrica... Vou voltar aqui. Depois do próximo slide, vocês vão ver que tem uma maneira da gente entender. Mas o oligodendrócito são as células que fabricam a capinha do fio do neurônio lá no cérebro. Então, esse anticorpo é direcionado para um pedacinho específico da mielina que é produzida lá no cérebro, e não um canal de água, né? Mais ou menos 30% das pessoas que têm neuromielite óptica, mas que são negativos para o antiaquaporina 4, podem ser anti-MOG positivos, né? Então, quer dizer, esse foi descoberto já foi descoberto há mais tempo, mas foi entendido o jeito que ele representa a doença há uns 5 anos, mais ou menos, e a gente está começando a entender o que ele representa nas doenças, né?
Então, 30%, até 30% dos pacientes anti-aquaporina que são negativos, né? Então, a pessoa tem neuromielite óptica, fez aquele teste, muitas vezes teve que pagar, porque na maior parte das vezes é indisponível no SUS, é liberado no plano, mas indisponível no SUS. Se ele é negativo, ele tem uma chance de até 30% de ser positivo para esse outro anticorpo. Qual que é o problema dele? É muito caro, é coisa de R$1.000, R$1.200 ou mais, né? Já foi R$4.000, agora parece que está baixando o preço. E ele é pouco disponível no Brasil. E qual que é o outro problema dele? É que, se ele for positivo, eu tenho que repeti-lo a cada 6 meses, 1 ano, para eu definir o tratamento. Então, é um outro problema, porque ele é um anticorpo que ele pode ficar positivo por um tempo determinado e depois parar de ser positivo. Então, é diferente do anti-aquaporina, que uma vez positivo, ele é positivo, o anti-MOG parece que ele pode sumir em algumas síndromes determinadas. Então, além de ser muito caro e além de estar pouco disponível, eu ainda tenho que repetir esse exame se ele for positivo para eu acompanhar esse quadro. Então, não é tão simples, nem nada fácil para um ambiente em que a gente tem aí 80% da população dependente do SUS, praticamente, né? E na doença anti-MOG positiva, não tem predomínio de sexo e o aparecimento da doença pode ser em qualquer idade. Então, diferente do MOG, diferente da anti-aquaporina 4 e da maior parte dos pacientes de neuromielite óptica, não será tão comum em mulheres quanto a essa doença, porque vai ser distribuído quase que igualmente entre os sexos, então não tem predomínio de mulheres, né? Tem muita criança que pode ter anti-MOG, pode ser realmente temporário o aparecimento desse MOG. E, ainda assim, nem tudo que acontece na neuromielite óptica vai acontecer no MOG e vice-versa. Então, para vocês terem uma ideia, antes de eu passar para a próxima, inicialmente achava-se que tudo que tinha mielite, ou seja, inflamação da medula espinhal e neurite óptica e outras coisas, colocava tudo na caixinha da esclerose múltipla. Aí, depois que entenderam direitinho o que é a NMO, separou a NMO e ficou a caixinha da esclerose múltipla. Aí, agora da NMO, talvez a gente esteja começando a separar a caixinha do MOG e fique a NMO, anti-aquaporina positivo, e os que não são positivos, nem para MOG, nem para anti-aquaporina. Então, assim, a ciência vai andando, a gente não consegue definir de uma vez ou de uma hora para outra, que a gente sabe é que as coisas estão acontecendo e a gente está vendo isso cada vez de uma maneira estudada, a gente vai vendo e vai entendendo. Aqui eu tenho uma representação, eu não vou falar tudo para vocês, porque também não tem necessidade nenhuma, mas é para a gente, só para entender. Eu tenho, né, uma autoimunidade com o anti-MOG e a autoimunidade com a anti-aquaporina. O MOG, ele vai ser produzido, se vocês verem essa célula meio quadradinha aqui, que tem o Yzinho vermelho, é igual à célula quadradinha que tem o Yzinho azul aqui do anti-aquaporina, né? Quando eu produzo esse anti-MOG, ele consegue atravessar para dentro do cérebro, que a gente tem uma barreira que é feita de um monte de coisas, é uma barreira de sangue, barreira de células, né? E a gente tem anti-aquaporinas, aqui é o MOG, né? E a gente vai entrar lá dentro, e aqui, ó, lembra que eu falei da célula que produzia a capinha do fio aqui do neurônio? Isso aqui é o neurônio, aqui é o fio dele. Aqui é a capinha do fio, que é a mielina, que é produzido por esse oligodendrócito. Então, esse anticorpo anti-MOG vai atacar lá dentro e vai atacar muito provavelmente essa célula, que é o oligodendrócito, que produz a mielina, causando o quê? Um efeito de destruição da capinha do fio, né? No anti-aquaporina positivo, ele fica um pouco mais na entrada da barreira hematoencefálica, que é esse, assim, que a gente tem um monte de capinhas envolvendo o cérebro e a medula espinhal, e lá na última capinha que tem, eles atacam os sais dos canais de água, e aí a inflamação acontece aqui e destrói os oligodendrócitos e os astrócitos e a bainha de mielina por consequência. Então, muda todo o equilíbrio daquele ambiente ali. Isso é bem técnico, mas é bem importante que se entenda, porque, assim, todo mundo quer saber, são duas maneiras de inflamar
muito próximos, são coisas que ficam muito próximas, porque o resultado final é a destruição da mielina e o problema, né, de condução, né, do impulso nervoso. Aqui, para a gente entender melhor. Então, assim, primeiro, eu não tenho o mesmo tipo de doença que eu tenho MOG. Se eu tiver esse anticorpo no sangue, para começar, a maior parte das pessoas, né, aqui ó, 55% das pessoas vão ter neurites ópticas, sendo que quase um pouco mais que a metade vai ter de um lado só, e a outra 25% aí vai ter dos dois lados dos dois olhos. Apenas 14% começam a doença MOG com mielites, com inflamação da medula espinhal, longas. Uma porcentagem são curtinhas, são pequenas, e uma outra porcentagem aqui vai de 9% apenas vai ter combinado neurite óptica e mielite óptica. E aqui 18% das pessoas terão uma coisa que a gente chama de ADEM. ADEM necessariamente inicialmente é entendido como uma reação pós-infecciosa. É muito comum em crianças, é uma doença rara, mas comum em crianças, mas também pode acontecer em adultos, e que normalmente são quadros bem graves e bem assim marcantes para as crianças. É comum depois de infecções virais e tudo mais, e é um quadro clínico que combina muitas vezes uma mielite, né, uma inflamação da medula espinhal, com uma encefalopatia. Ou seja, vai ter inflamação do encéfalo que a criança fica desmaiada, tem crises convulsivas, muitas vezes tem que ir para o CTI, tem que ser entubada. Então, assim, é uma situação bem grave, mas que também pode estar. E que normalmente a gente não associa a neuromielite óptica. E digo mais ainda, parte dessas pessoas que têm o anti-MOG positivo podem, inclusive, estar classificados como esclerose múltipla. Então, embanana tudo mesmo aí no raciocínio da gente. E a gente sabe que as respostas aos tratamentos podem até ser diferentes, né? Então, principalmente se está tratando para esclerose múltipla e anti-MOG positivo. Pode ser que um paciente que a gente acha que está falhando, que não consegue responder, pode ser MOG, mas tem coisas bem específicas. Nossa. Meus residentes estão aqui loucamente me ligando, daqui a pouco eu vou ligar para eles. E aí, assim, o que é importante para a gente entender? Primeiro, a doença MOG normalmente tem uma melhor resposta ao corticoide, tá? Não é sempre, mas muitas pessoas terão uma melhor resposta ao corticoide, né? A pulsoterapia, do SUL, tudo mais. Né? Já falei que a apresentação clínica realmente tem características diferentes, não só no tipo de doença, de como aparece, mas também em como que acontece na ressonância. A gente também tem diferenças importantes na ressonância. Recentemente, algumas evidências científicas pontuaram que talvez tenha uma resposta pior ao rituximab, porém isso não tá, foi feito em alguns grupos de pacientes pequenos e ainda assim com resultados questionáveis, né? Ou seja, a gente não tem certeza se isso é uma verdade. O que se sabe é que muitas vezes esses pacientes são dependentes do corticoide, ou seja, a gente precisa manter o uso do corticoide para poder ficar bem da doença, né? E por outro lado, parece ter um curso de doença mais leve que a neuromielite óptica, então parece incapacitar menos na maioria das vezes do que a neuromielite óptica. Então é um lado bom aí desse MOG. Espera aí. E o que muda no curso e no manejo da doença, né? Então, assim, pode ser que essas pessoas que têm o anti-MOG não sejam cronicamente portadoras de doença do sistema nervoso central. Pode ser que a pessoa simplesmente tenha que, igual eu falei, vai ter que repetir o MOG para a gente ver se o MOG continua positivo, né? E pode ser que em algum momento ele fique negativo e até seja, dependendo do que está acontecendo com a pessoa, até seja suspenso o tratamento contínuo com imunossupressores, né? Mas ainda tem uma necessidade muito grande da gente conhecer melhor e testar os tratamentos melhor para essas pessoas que têm o MOG positivo. E assim, considerando a dificuldade de fazer os testes, porque não é só
além de serem caros, tecnicamente eles têm que ser muito bem feitos para que a gente consiga realmente dizer que aquela pessoa tem o MOG positivo. Porque o teste do MOG pode ser confundido com pessoas que têm degeneração do sistema nervoso central. Então, tem que ser muito bem feito o teste. Porque todo mundo que está pesquisando anti-MOG vai ter degeneração do sistema nervoso central, né? E, ainda mais, pode ser que o corticoide, ou seja, que o uso do corticoide para essas pessoas seja necessário por mais tempo em dose mais alta. É comum quem começou a usar azatioprina na NMO usar corticoide, mas normalmente ele não vai usar por muito mais que 6 meses e nem vai usar 60 miligramas por dia, né? 3, 4 comprimidos todo dia. Então, só que na doença MOG, talvez seja necessário usar o corticoide por mais tempo, né? O que também pode, enfim, impactar em outras alterações do corpo e tudo mais. Então, gente, eu não quis me... O que eu estou colocando para vocês aqui é o seguinte, a gente tem vários caminhos e a gente entende que a gente está caminhando para um tipo de doença anti-MOG para a gente entender melhor. A gente já conhece um pouco mais de como que o anti-aquaporina 4 positivo se apresenta e como que eles respondem a maior parte das terapias, e já temos terapias novas que estão vindo por aí, né? E vai ter um grupo de pacientes ainda que não vão se encaixar em nenhum dos dois lados aqui e tenham outros anticorpos positivos. Então, assim, é uma conversa que parece muito técnica, mas que talvez em breve mude o jeito da gente encarar a doença, né? Porque a neuromielite óptica, você define se a antiaquaporina positivo, teve um surto e tem um antiaquaporina positivo, a gente já define para neuromielite óptica. Se não tem um antiaquaporina positivo, é negativo ou indisponível, tem que ter um outro surto para poder definir que é neuromielite óptica. Pode ser que ele esteja em um desses dois caminhos, ou o anti-MOG ou de outros anticorpos que a gente ainda nem conhece ou que a gente está começando a estudar agora, né? E que isso talvez nos mostre de uma maneira muito importante que a gente tenha caminhos diferentes para anticorpos ou não. Ou pode ser que a gente continue colocando tudo no mesmo bolo e tratando de maneira similar, porque a gente ainda precisa de estudos um tanto mais aprofundados e concisos, assim, para a gente poder dizer o que vai para que lado, né? Para ver se a gente vai continuar jogando tudo no mesmo bolo e tratando parecido, né? Se vocês terem uma ideia, em outras doenças, né, de outras especialidades, por exemplo, na reumatologia, o lúpus, né? O lúpus é uma doença que tem várias possibilidades de vários tipos de anticorpos positivos, que não necessariamente, mas a apresentação clínica é a mesma. E as estratégias de terapia são muito similares entre si, né? Então, assim, é importante entender que a gente ainda não tem conhecimento o bastante para afirmar que os tratamentos serão diferentes, né? E nem que não serão. A gente ainda tem que estudar. Mas a gente tem dentro, por exemplo, a gente se espelha muito na reumatologia, porque é muito próximo, né? Dentro do espectro de doenças da reumatologia, a gente tem doenças que são multi-anticorpos, né? Que são multi-anticorpos positivos autoimunes. Tem doenças que são muito menos em relação ao anticorpo e mais em relação ao tipo de imunidade, o jeito que as coisas funcionam. E a gente tem doenças que, por ter um anticorpo X ou Y, Z, ela muda de classificação, porque isso muda o jeito de encarar a doença. E provavelmente a gente está falando disso aqui também. A gente ainda não sabe como que serão esses caminhos, se realmente serão caminhos diferentes, né? Mas é importante a gente saber que existem possibilidades e existem chances da gente chegar a um entendimento melhor disso. A gente está caminhando bem, eu entendo que tem muita coisa sendo publicada nessa área, né? Assim, tem muita gente pesquisando, muita coisa interessante, a gente acompanha, mas a gente ainda precisa de um pouquinho mais de tempo, talvez, para a gente realmente ter certeza de como que essas pessoas vão evoluir, né? Os tratamentos vão evoluir em relação a esse tipo de doença. E só para a gente raciocinar um pouquinho, é uma frase do William Osler, que é um canadense, que é um dos países, que ele fala que é a ciência de arte da probabilidade. O médico fica juntando
evidências para ver se bate com o mesmo tipo de coisa, e a gente tem que ficar raciocinando com a probabilidade das coisas acontecerem, né? E a probabilidade de as coisas serem uma coisa ou outra, né? Então, espero que tenha sido... Ai, travou? Travou a live da doutora Raquel bem no finalzinho. Cadê ela? Tá... Sumiu. Doutora Raquel, qualquer coisa, sai e entra de novo. Vamos ver se ela aparece e aí a gente começa com as perguntas. Deixa eu avisar. Ela tá voltando. Caiu. Silêncio. Gente. Fala alguma coisa aí para poder... Enquanto ela tá... Faz uma apresentação aí. O que você tá achando dessa história de Mog? Eu adorei a apresentação dela. Achei que foi Legal, né? realmente bastante esclarecedor. Legal. Até a forma de mecanismo, né, de cada um. E ela é muito didática e muito calma explicando, e é muito legal isso, né? Então, assim... Que às vezes o médico fala e a gente não consegue entender, né? Júlia, a gente vai esperar a doutora voltar para responder todas as perguntas, mas já de cara eu te falo que não fazem BH, antimog. Parece que é só no sul por enquanto, né? Ou tem em São Paulo, você sabe, Dani? Não sei. Eu tô vendo aqui que alguém fez no... Acho que chama Delboni. Eu acho que é São Paulo. Eu acho que São Paulo é no sul, mas aqui em BH eu sei que não tem. Mas como ela falou, ainda é um exame que não está valendo a pena, porque ainda é muito caro e não tem ainda sensibilidade assim para poder mostrar. Alguém fez em Porto Alegre. Então, no sul, a Ingrid falou São Paulo. Aqui no Rio eu não sei se tem. E o seu deu positivo, Ingrid? Doutor Douglas Sato. Acho que ele é da PUC de São Paulo. Porto Alegre, doutor Douglas Sato em Porto Alegre, fizeram um laboratório de lá. A Elaine mandou para o sul o exame da Bia. Pois é, esse do sul, eu sei. Da Ingrid fica pronto dia 11 de abril, ela falou. A doutora não está conseguindo mais entrar pelo computador. Voltei. Não sei o que aconteceu. Estou emocionado aqui. Aê! Muitas perguntas aqui, viu? Tá chovendo de perguntas. Eu entrei pelo celular aqui. Eu vou tentar entrar pelo computador, mas estou aqui, estou ouvindo. Podem falar comigo. Aqui, você tinha falado da frase que medicina é uma ciência de probabilidade, da incerteza e probabilidade, não é? Uhum. Mas nessa hora que travou. Então, a partir daí, na verdade, nem isso o pessoal entendeu. Eu sei que existe essa frase, mas a partir desse momento que... Não, eu só falei, eu encerrei, na verdade, minha reunião. Eu disse que, realmente, né, que esse cara que inventou, que falou essa frase é o pai da medicina moderna, e é assim que a gente pensa, né? O tempo todo o médico tem que ficar juntando evidências, juntando probabilidades para tentar chegar às terapias, tentar chegar a uma maneira de encarar as doenças, né? E que o tempo todo está mudando, né? O antimog não era conhecido como patogênico, né? Como causador de doença até 10 anos atrás, né? E a gente
não entendia o papel dele no espectro da neuromielite óptica, né? Então, as coisas estão o tempo todo se movimentando. E os médicos, nós médicos, enfim, profissionais de saúde em geral, a gente tem que estar se atualizando e raciocinando sempre em cima dos casos que a gente tem à mão, né? Porque, às vezes, hoje ele é classificado de um jeito, amanhã pode ser classificado de outro, né? E, enfim, e agora eu estou aberta a responder as perguntas que eu puder responder e espero que vocês tenham gostado. O José Neto, ele fala que na medicina também nem tudo é preto no branco, às vezes é 50 tons de cinza. É mais comum ser 50 tons do arco-íris do que ser preto no branco, né? A gente não é uma ciência exata, estamos, talvez, infelizmente, longe de sê-lo, né? Mas realmente a gente tem que, o tempo todo, prestar muita atenção nisso e ter muito cuidado com o que a gente afirma também, porque isso muda, né? E assim, e a gente entende que a mudança acontece e vai acontecer, né? E o tempo todo a gente está numa área, a área da neuroimunologia é uma área que se desenvolve mais a partir dos anos 2000, né? Então tem muita coisa ainda para a gente desvendar e para a gente compreender nessa área, né? Raquel, inclusive, assim, é um pouco fora, assim, do tema, mas fala um pouco sobre aquela questão do relacionamento com a doença autoimune, que eu acho muito legal, O quê? de Slow Medicine, né? Disso, que às vezes a gente fica na ansiedade mesmo, de saber se é isso, se é aquilo, mas que às vezes eu costumo dizer que às vezes, primeiro, né, o namoro da investigação diagnóstica a determinar o casamento com um diagnóstico pode ser longo, né? Nem sempre a gente vai ter todas as respostas à mão logo de cara, logo no início. Então, muitas vezes a gente vai ter dificuldade de fazer um diagnóstico logo de primeira. E isso muitas vezes angustia as pessoas, é super compreensível, né? Eu acho que agora eu vou conseguir conectar no celular do coisa. Peraí, já volto, vou entrar pelo coisa, senão vai dar eco horroroso. Ela vai entrar pelo computador, gente, porque não estava conseguindo. Já estou aqui. Ela está mute. Já estou ouvindo? Sim. Pronto, agora fica melhor que eu veja as carinhas das pessoas. Mas aí o que eu estava falando primeiro é isso, né? Que às vezes é angustiante, a gente entende que seja, né? Mas às vezes não dá para falar de cara o que é que a pessoa tem. Tanto que eu costumo dizer que o último médico é sempre o melhor médico, porque é quem viu o paciente com maior manifestação de sintomas e sinais de alguma doença, né? E é comum a gente encontrar, inclusive, outras doenças autoimunes associadas a uma doença autoimune. Na neuromielite óptica, no espectro da neuromielite óptica, isso é mais comum ainda, né? Então, não é incomum que as pessoas carreguem um ou outro diagnóstico. E, às vezes, como aconteceu aqui no caso da Luara, que ela mesma já colocou isso, às vezes a pessoa está achando que é tudo de uma doença só, e, na verdade, tem manifestações de outras doenças. E a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar com o raciocínio sempre fechado em uma coisa só e, ao mesmo tempo, se posicionar e poder compreender outras doenças autoimunes, que às vezes não é nem obrigação do neurologista, né? Porque o neurologista não tem uma formação como reumatologista para doenças autoimunes, né? Então, às vezes, a gente precisou de lançar a mão do auxílio deles, mas também conhecer um pouco mais e entender um pouco mais desse outro universo de outras doenças autoimunes, né? Bom, então vamos começar a ler as perguntas, porque, igual diz a Karine, está lotado. Você lê, Cá? Leio, eu já fui separando aqui algumas, fui tentando juntar aqui. Bem no começo, uma pessoa do YouTube perguntou se o tratamento do paciente de aquaporina e do MOG, se eles são diferentes. É igual eu falei, né? A gente ainda não... Talvez o que mude seja a presença do corticoide por mais tempo e em doses mais altas,
porque parece que as pessoas que são anti-MOG positivas vão precisar, por exemplo, de prednisona por mais tempo do que as pessoas que são anti-aquaporina positivo na NMO. Os tratamentos em si, a gente ainda não tem evidência forte o suficiente para dizer que serão diferentes ou que um é melhor que o outro. Porque as evidências que a gente tem, que até alguns artigos disseram que o rituximab pudesse não ser tão bom para o anti-MOG, na verdade, não tem como a gente ainda ter certeza, porque é um grupo muito pequeno de pacientes e, ao mesmo tempo, com resultados que não foram significativos, assim, foram tão importantes no estudo, né? Então, ainda não temos essa resposta do tratamento de manutenção, temos a resposta do manejo do corticóide, dependentes de corticóide em doses mais altas. Ela queria vir para o teu pai. Cara, você vai perguntar? Tava voltando aqui. Outra pergunta. Alguém quer falar? Pode perguntar. Tá dando para me ouvir? Tá. Sim. Doutora Raquel, sobre o MOG no Crion, ele é positivo no Crion? O Crion, na verdade, são neurites ópticas de origem desconhecida. Para algumas pessoas, pode ser que eles sejam anti-MOG positivo, né? Mas a definição de Crion é neurite óptica de repetição sem mais nada positivo, né? Sem nada. Pode ser que algumas pessoas sejam testadas e sejam MOG positivas, mas nem todo mundo vai ser. Tá bom. Obrigada. Nada. Essa era uma das perguntas que estavam aqui também. Outra pergunta. Os pacientes que são anti-MOG positivo apresentam alguma característica ou sintoma que diferencia dos que apresentam aquaporina positivo? É igual eu mostrei ali, né? Assim, muitas das manifestações serão das mesmas localizações do anti-aquaporina positivo. O médico vai ser capaz de avaliar a característica de ressonância, que pode ser um pouquinho diferente, né? A resposta, né, melhor ao uso do corticóide impulso terapia para melhorar do surto, mas isso não quer dizer que seja anti-aquaporina ou anti-MOG, porque tem pessoas que são anti-aquaporina positiva e respondem muito bem ao corticóide, né? Todo mundo que não responde. Então, assim, a gente tem maneiras de entender isso, mas são maneiras bem técnicas, bem de acordo com o que a gente vê no fundo de olho, o que a gente vê na ressonância, a maneira com que se apresenta. Então, é um pouquinho mais técnico, isso é mais para a gente definir isso. A gente não tem essa resposta clínica tão clara mesmo, não. Certo. Outra pergunta. O exame do anti-MOG, ele precisa ser feito durante o surto? Isso é uma pergunta que a gente queria saber, inclusive, nós médicos e cientistas da área. Porque existem evidências que dizem que a gente tem que fazer durante o surto e fazer 6 meses depois para ter certeza que aquilo continua positivo, né? E já tem evidências que preferem testar posteriormente. Por quê? Porque na hora do surto, um monte que assim, gente, quando a pessoa é autoimune, ela pode ser que ela produza um monte de outros anticorpos, ainda mais no surto, que tem muita substância sendo liberada no sangue. Então, às vezes, se eu testo na hora do surto, eu posso ter aquilo positivo só momentaneamente. Então, assim, outra pergunta que a gente ainda não tem 100% da resposta pronta. Talvez seja melhor não testar na hora do surto. Ou talvez seja melhor testar no surto e 6 meses depois. Ou talvez seja melhor não testar. Talvez seja melhor não testar, porque de acordo com características daqui e dali, a gente pode não ter necessidade do teste, até porque hoje em dia... Pelo valor de hoje que ainda está, né? Mas Raquel, a sensibilidade desse exame ainda também... O problema é isso, né? A técnica laboratorial do exame, ela tem que ser muito bem feita, porque tem várias coisas que podem interferir nesse resultado, tanto para ser mais sensível ou menos sensível, ou seja, para ter mais gente que tem ele positivo sem realmente tê-lo, quanto para confirmar. Então, assim, são alguns laboratórios aqui no Brasil que fazem, né? Esses dias uma colega estava fazendo um estágio
em Nova York, lá eles fazem de rotina para todos os pacientes com doença desmielinizante. Eu falei, ó, né? Assim, mas é por isso que o sistema americano de saúde também está quebrado, porque eles fazem teste de tudo e de todos, né? Sem usar racionalmente. A gente tem que usar racionalmente. Se a gente vai gastar uma grana, se eu estou com um paciente que está estável, que está melhorando, talvez não seja a hora de eu testar isso. Talvez seja, né? Depende muito de em que momento da doença a gente está. E eu sou muito mesmo a favor da gente avaliar a clínica da pessoa, a clínica e a imagem, se for o caso, né? Se a gente tem uma melhora consistente com a terapia que a gente está instituindo, por que eu vou ficar insistindo em um monte de coisa que vai custar uma grana danada e que não vai mudar no final das contas, porque eu ainda não tenho a resposta de mudança de terapia, né? Não deixa nada. E, assim, outra coisa que eu queria perguntar, né? Não sei nem se as pessoas já perguntaram. Acho que a Karine está querendo falar, mas está... apareceu aqui. Uma pessoa perguntou se isso poderia acontecer com a aquaporina também. Como assim? Em relação àquele eu acho que tem a ver com aquela história do MOG, se pode ser feito em surto ou não. Pode acontecer isso com a aquaporina? Não, a aquaporina parece que é mais primeiro, tem uma concentração mais fixa, vamos dizer assim. Então, na aquaporina já a gente acha que não, porque ela é um anticorpo mais específico um pouco e que muito pouco provavelmente seria produzido a não ser numa condição de doença, né? O MOG tem isso, que ele pode ser produzido não necessariamente na doença anti-MOG, mas numa doença de degeneração de mielina. Então, mas a antiaquaporina não. A antiaquaporina, quando ela é positiva mesmo. Certo. Beleza. Próxima pergunta. Tem uma questão aqui perguntando, foi falado de NMO monofásica. O anti-MOG tem sido associado a esses casos? E quem tem anti-MOG positivo não tem aquaporina positivo e vice-versa? Olha, o monofásico, primeiro que é difícil a gente afirmar que alguém é monofásico no início da doença, né? A antiaquaporina positiva, a gente não tem tantas notícias de pessoas que têm uma doença monofásica. Para a MOG, é possível que naquelas pessoas que têm apresentação monofásica, ele fique negativo posteriormente, né? Então, pode ser sim que o MOG seja monofásico ou que dure por alguns tempos e depois pare. Por isso que tem essa recomendação da gente, assim, isso foi construído com os maiores especialistas na área no mundo, né? Então, a gente faz um acompanhamento desse MOG por um tempo, né? E para ver se isso negativa. Se negativar, pode ser que a pessoa possa ficar sem remédio, entendeu? Ô, doutora Raquel, deixa eu perguntar uma coisa. E qual o tempo para definir se é monofásico ou não? Depende, com MOG ou sem MOG? Os dois. Com MOG, a gente, assim, tendo a possibilidade de avaliar o MOG, né? Em geral, ele fica negativo em até 5 anos, quando a gente tem ele positivo, né? Quando ele vai negativar, vamos dizer assim. Mas no antiaquaporina positiva, isso não existe, entendeu? Não, mas eu digo assim, para definir se é recorrente ou monofásico. Olha, no MOG? Não, o paciente tem não vai ter jeito. Não, o paciente tem assim. Mas e se for MOG negativo? Eu não entendi ainda, Dani, desculpa. Qual um tempo para definir se o paciente é monofásico ou se a doença é monofásica ou recorrente? Então, esse é o ponto, né? Em MOG, acredita que seja até 5 anos. Tá. Se a pessoa for negativar, vai negativar em até 5 anos. Entendeu? Entendi. Em antiaquaporina, não tem essa história, né? É assim. Se você é antiaquaporina positivo, Aí você é recorrente. vai tratar. Tá. E mais, né? Assim, se não for nem anti-MOG nem antiaquaporina, que é uma porcentagem até que grande dos pacientes, né? Serão pessoas que vão ter que ser acompanhadas. Não tem jeito. Se tiver um episódio só na vida, vai ter que ser acompanhado. E se acontecer de novo, vai ter que agir o mais rápido possível. Doutor,
Posso falar? O meu primeiro surto, eu tava gestante, aí eu tive meningite. Eu fiquei 24 dias na UTI e após 18 dias de alta, eu tive uma mielite extensa. Minha medula inteira ficou inflamada. Fui tratada com pulsoterapia e plasmaférese. Aí voltei a andar, eu ia ter que fazer fisioterapia. Aí com 3 dias que eu tive alta, eu tive uma neurite no olho esquerdo. Aí voltei, fiquei internada de novo, fiz plasma de novo e pulsoterapia. Aí acho que passou mais ou menos Aí eles meio que fecharam o diagnóstico. Eu fiz aquaporina no hospital, deu negativo. Aí, mesmo assim, eles ainda ficaram insistindo que era a neuromielite, né? E daí eu vim tomando azatioprina, aí depois eu fiquei sem enxergar do olho direito. Aí, e recentemente, e eu continuei tomando a azatioprina. Recentemente eu tive um novo surto, surgiu uma nova lesão bem no cérebro, bem no meio, bem no centro. Aí eles foi quando a médica pegou e falou: Ingrid, você precisa fazer outra aquaporina, que seja num laboratório, né, considerável, né, que isso, melhor. Aí eu fiz no Einstein, deu negativo, e agora eu tô esperando o resultado do antimog. Diante de tudo isso, ela falou assim que para fechar diagnóstico e para fazer acho que escolher, né, o melhor tratamento, porque eu ainda tô tomando a asa, só que ela falou que não tá segurando, né? Aí ela tá pensando no rituximab, que na verdade é uma droga que eu já vinha pensando, que um neuro havia me falado desde o início, que ele falou assim: Ingrid, por você ser nova, tem um bebezinho muito novinho, então eu aconselho você tomar rituximab, né? Essa seria a minha conduta. Então, tudo vai depender do resultado do antimog para ver se Provavelmente não. Não? Assim, não sei qual vai ser a conduta do pessoal aí que está te tratando, né? Primeira coisa que é importante saber, não é porque é MOG que não é NMO. A neuromielite óptica, ela pode ser definida simplesmente por 2 síndromes clínicas típicas, que parece que você teve. Então, fecha o critério para neuromielite óptica, o critério de 2015, né? O fato de ser antiaquaporina negativo tem isso, tem a qualidade do teste que foi feito, tem testes que não são tão bons, né? E assim, tem um teste que é o mais sensível, que é o teste por CBA, que usa um ensaio dentro de células, que é bem complexo e tal, e que realmente é melhor, né? Que eu sei que o Einstein faz o CBA e tal. E assim, o que a gente tem que entender primeiro é isso, né? Não é porque é MOG que não é NMO, é NMO. Ao contrário, é NMO. Pode ser que a terapia que seja implementada não seja o rituximab porque é MOG, porque tem essa evidênciazinha aí que é controversa. E pode ser que você use corticoide, se for MOG positivo, use corticoide e rituximab, e, enfim, vai usar. Não vai deixar de usar uma terapia de manutenção. Você tá muda. Você tá falando, mas você tá muda. A gente tem muitas perguntas. Posso passar para a próxima? Tem uma pessoa que está falando. Sim, qualquer coisa, depois me manda lá no meu Instagram que eu respondo assim que possível. Isso, temos muitas perguntas. É bom deixar claro para as pessoas fazerem as perguntas pelo chat. Tá, para poder. Porque se a gente abrir o microfone para todo mundo, vai ficar muita confusão. Certo, então vamos à próxima. A pessoa tem aquaporina positiva, usa rituximab, mas os surtos continuam sendo repetitivos de mielite transversa. É importante fazer o antimog? Depende. Depende. Isso aí vai ter que ver com o médico dele, né? É uma pergunta que ele pode fazer para o médico ou para a equipe que está acompanhando, né? Se, no caso dele, é importante, porque depende de como que essa apresentação se dá. Certo, próxima. Alguma medicação pode alterar o resultado do antimog? Porque o corticoide pode dar alteração do antiaquaporina, não é? Isso era o que eu ia perguntar também, assim, por exemplo, que os pacientes de neuromielite, a maioria já são imunossuprimidos e tal, né? Então, isso não pode dar, tipo, um falso negativo? Pode dar um falso negativo, sim, porque se a gente reduz a quantidade de células que são produzidas
que produzem, né, os anticorpos, você pode estar reduzindo a circulação de anticorpos no seu sangue. E aí seja menor a possibilidade de encontrar esses anticorpos na circulação, né? Porque, pensa bem, você pega um pouquinho do sangue, uns ml do sangue, e aí talvez não tenha, diminua a concentração ali de anticorpo desses ml de sangue que você tirou para fazer o exame. Então, assim, pode negativar sim, e talvez, e por isso que eu falo, nem sempre vale a pena você fazer o teste, depende muito de como está a evolução, mas ainda assim, quem tem uma doença muito ativa, às vezes vai ter muito anticorpo circulante, mesmo com terapias imunossupressoras. Certo. A próxima pergunta. Em relação ao tratamento ou as ações que são tomadas quanto ao anti-aquaporina ou o anti-MOG, são os mesmos? Aproveito para juntar uma outra pergunta que já está falando. Para quem é MOG positivo, o rituximab não seria o melhor tratamento? Igual eu falei, já repeti e vou repetir aqui. A gente não tem essa resposta. A gente tem um estudo, sempre que a gente tem um estudo com poucas pessoas de um mesmo lugar, a gente não consegue dar essa resposta. Então, a gente tem um estudo que diz que talvez um grupo de pessoas que usava rituximab e era MOG positivo tinham uma frequência mais alta de surtos do que quem estava em azatioprina. Mas que isso talvez seja explicado porque quem estava em azatioprina usava corticoide contínuo. Então, não se tem essa certeza ainda e a gente precisa de estudos maiores que estão sendo conduzidos no momento. E não parece ser bem verdade isso. Isso talvez tenha sido divulgado, discutido e acho que caiu na cabeça das pessoas, mas assim, em ciência a gente tem que entender que as coisas não têm uma resposta com o estudo, porque às vezes falam assim, tem 10 artigos que falam contra vacina em criança. Só que são 10 artigos que foram feitos com 5 pessoas cada um e que não tem uma qualidade de avaliação técnica importante. Os desfechos que foram avaliados são desfechos, né, muito mal desenhados para aquela população. Então, assim, o primeiro estudo que falou isso é um estudo pequeno, que não tem um grupo controle adequado e que a gente não consegue tirar essa resposta dele. E que está sendo avaliado se isso é verdade mesmo ou não. Então, assim, resposta final. Por enquanto, a estratégia terapêutica é a mesma, né? Os remédios são os mesmos. E se eu for um antimóvel positivo, talvez eu mantenha o corticoide por mais tempo. Tem uma pessoa, juntando nessa mesma linha de raciocínio, que ela falou que ela está usando já o rituximab, no caso para o MOG, porque ela é MOG positivo, mas agora ela está gestante. E só depois do parto que ela pode fazer outra aplicação? E quanto tempo depois que ela pode estar fazendo tratamento de novo? Vai depender de como que vai ser a amamentação dela, né? A Reumato usa muito o rituximab para várias pessoas, para vários tipos de doenças. Existe uma certa... Dá até para usar no início da gestação sem problema, o rituximab. Então, isso deve ser, primeiro, durante a gestação, isso deve ser muito bem planejado, né? E pode ser que o rituximab passe no leite, então isso é um problema, porque se você está amamentando, o seu bebê pode receber rituximab e reduzir as células circulantes, né, de célula B, que para a criança que está em desenvolvimento é super importante para poder ter imunidade contra vários bichos que ela vai ter contato, né? Então, vai ter que planejar isso direitinho para fazer o rituximab assim que possível, logo que o neném nascer, né? Eu recomendaria dar uns 10 dias de colostro, que são os primeiros 10 dias de amamentação, e depois planeja-se a infusão, mas isso vai depender aí do médico dela, ela tem que conversar isso direitinho. Tá, o comentário dessa mesma pessoa falou que tem uma paciente que o HC de Ribeirão liberou para fazer a medicação e não passou para o leite. Como saber? Se eles tiverem testes, se para isso, ótimo. Mas é difícil. Assim, isso pode ser porque, gente, a gente está falando de pacientes da neuromieliite óptica, mas tem muita evidência científica de rituximab em pacientes
de doença reumatológica. E essa conduta do uso do rituximab durante a amamentação é realmente discutida e questionada. O que eu falo aqui é o mais conservador possível. Eu, na minha prática diária, eu não sou tão conservadora assim. Normalmente, eu ainda dou mais colher de chá do que o habitual, de acordo com a evidência científica que tiver, né? O que está em bula é isso que eu estou falando. Se for possível utilizar durante a amamentação, ótimo. Melhor ainda para o bebê e para a mãe, né? Fica todo mundo sob menos risco. Certo. Agora, em relação a outros filhos, ou no caso irmãos, existem casos de irmãos também que têm NMO? O tipo de alteração da NMO, da alteração imunológica, ou seja, a maneira com a qual o corpo da pessoa que tem NMO se comporta para ter respostas inflamatórias, ela varia um pouco. Então, varia um pouco assim no que pode produzir ou não. As pessoas que têm neuromielite óptica, elas têm um defeito da imunidade. Não quer dizer que esse defeito da imunidade vai acontecer na geração seguinte, nos filhos, né? Mas pode ser que esse defeito aconteça e que ele se manifeste de outras maneiras, não necessariamente com o antiaquaporina sendo produzido, né? Mas pode, enfim, ter lúpus, tem uma chance maior de filhos de pessoas com doenças autoimunes mediadas por anticorpo terem filhos que tenham doenças autoimunes mediadas por anticorpo e que não necessariamente serão o mesmo tipo de doença, né? Não necessariamente as pessoas que têm esse tipo de doença vão ter filhos que têm essa doença. E se tenham doenças autoimunes, né? E se tiver, talvez não seja a mesma que a mãe tem. Deixa eu fazer uma aqui, porque a Marcinha está mandando no privado sem querer para mim. Ela perguntou, primeiro o Heron mandou um beijo para você, Raquel. Okay. Isso que é o queridinho seu. Ela está perguntando para a infusão de Ritux tem que fazer de quanto em quanto tempo o CD19? Depende, a gente pode fazer quando a gente tem, porque o CD19, ele tem vários, CD19, gente, pra vocês entenderem, é um marcador que a gente pede no sangue, que muda, que diz pra gente que a população de células B tá quieta, tá zerada, né? E aí a gente pede esse teste no sangue para ver se eu tiver dúvida da eficácia do rituximab, ou seja, se eu tiver dúvida que essas células continuam circulando, eu posso pedir. Não é mandatório, não são todos os pacientes que a gente pede. A gente pede para aqueles pacientes que a gente ou tem dúvida ou a gente quer acompanhar muito de perto isso. É um marcador no sangue que não é necessário para todo mundo, mas que pode ser solicitado em alguns momentos para a gente tirar algumas dúvidas ou ter certeza que a medicação está agindo. A outra pergunta é para quem tem um quadro de ADEM, o modo sendo positivo, são doenças diferentes? E o tratamento? O MOG depois ele pode ser negativo? O ADEM precisa de tratamento sempre? ADEM é aquela doença que eu falei que manifesta-se normalmente em crianças, mas pode acometer adultos jovens principalmente, e que é uma doença que acontece muito de maneira, né, quando ela acontece, muito comumente após uma infecção. É um quadro clínico grave, né, que muitas vezes a criança precisa de intubação, faz crise convulsiva, e que combina encefalopatia, inflamação do cérebro, com inflamação da medula espinhal. O MOG, inclusive, foi descoberto no ADEM, né? Então, as pessoas inicialmente entenderam que esse anticorpo era positivo, foi entendido inicialmente no ADEM. Depois foi estendido para outras manifestações de neurite óptica, de mielite e tudo mais. Eu me perdi na pergunta. Ah, tá, tô lendo aqui. Então, pode sim, no ADEM é mais comum que o MOG se negative depois, né? Ele pode ser uma forma de apresentação, sim, de um espectro de neuromielite óptica, de uma doença anti-MOG crônica, né? Mas ele pode negativar, sim, tá? Então, pode ser que, tranquilamente, esse MOG pare de ser produzido em algum momento, principalmente porque ele começou a ser produzido por causa de um estímulo infeccioso, muitas vezes.
É um pouquinho diferente do que um defeito da imunidade em si. Certo, acho que a última pergunta que a gente tem aqui é, caso identifique antes de um surto, já consegue identificar esse MOG positivo, o que é recomendável? Como assim? Ninguém vai sair testando MOG na população geral, não, gente. Não tem porquê. Né? Se for positivo, não tem nada para fazer, porque se não tem doença, não tem doença. Se você tiver um por exemplo, vou dar um exemplo mais comum. Muitos de vocês que têm diagnóstico de neuromelitiópico já fizeram aquele exame do FAM, né? Que é um exame geral para pesquisa de lúpus e de doenças inflamatórias. 20% da população sem doença tem FAM positivo. Eu tenho FAM positivo, eu já fui objeto de pesquisa, eu tenho FAM positivo. Isso não quer dizer que eu tenho doença, eu não tenho doença autoimune, né? Mas isso é comum na população. Então, assim, se eu achar um anticorpo antes de tudo, é porque eu estou fazendo coisa errada. Assim, eu estou rasgando dinheiro. Então, não faz sentido a gente tratar uma coisa que talvez nem vire uma doença. Por isso que é tão importante também, o contrário também é muito importante, né, Raquel? Desse cuidado do neurologista, uma boa avaliação, porque a gente tem, eu acho que muitas das meninas já passaram por isso também, de ser diagnosticado errado e tudo, e muito também isso também, né? Questão de avaliação, a sua avaliação, por exemplo, é muito minuciosa. Então, tem coisa que você falou, por exemplo, o último médico é sempre o melhor, mas eu acho que a avaliação que você fez em mim teve muito mais coisa do que avaliações que eu já fiz com outros neurologistas, assim, de cuidados. Obrigada. Então, deu certo. Mas, assim, aí eu queria que você falasse disso também, de repente, né? Porque eu acho que faz muita diferença. Às vezes você faz um exame, aí não sai nada no exame, aí você já, né, cria um desespero. Mas aí, quando você vai ver clinicamente, a pessoa não está bem e os seus exames também dão alterar, tipo, né, reflexo, enfim. É importante que as pessoas entendam, assim, o exame neurológico, ele foi construído ao longo de vários anos, assim, eu adoro, eu sou fãzinha de semiologia neurológica, que é a técnica de exame neurológico. Ele foi construído ao longo de vários anos e de muita observação. E muito do que a gente sabe hoje foi entendido e avaliado e iniciado a ser avaliado há mais de 100 anos atrás, quando as pessoas não tinham exames, não tinham ressonância, não tinha nada disso. E aí eu entendo uma coisa: se eu sou neurologista e eu quero fazer o atendimento do meu paciente de maneira adequada, eu tenho que estar apta a desenvolver a técnica de fazer o exame com o maior cuidado possível, porque na verdade às vezes a gente perde muita coisa se a gente faz um exame rápido. Claro que a gente entende, eu super entendo, né? Uma coisa sou eu trabalho em 2 ambientes que são privilegiados, né? Eu trabalho num centro de referência da Santa Casa, em que a gente tem muitos residentes, mas que nossas consultas, mesmo no ambiente de SUS, quem talvez esteja aqui e seja paciente de lá sabe, são consultas longas, os meninos são estimulados a examinar o paciente de maneira adequada, a gente discute cada detalhe, a gente volta no exame neurológico se necessário, e eu atendo no meu consultório, que eu também tenho essa capacidade de fazer de maneira minuciosa, porque eu me proponho a isso. Tem gente, às vezes o cara é atendido por um neurologista geral da cidade dele, que tem que fazer a agenda de 15 em 15 minutos. É impossível você fazer um exame neurológico adequado numa paciente, numa pessoa que está assintomática, né? É impossível você fazer um exame neurológico adequado em 10 minutos, porque os outros 5 você tem que usar para conversar e fazer receita, né? Então, assim, o ambiente de acompanhamento, de tratamento dos pacientes com doenças desse tipo tem que ser um ambiente diferenciado. Ou um centro de referência, né? Ou um médico que seja capacitado para isso. Porque é um grande problema e muitas coisas são perdidas em vários desses tipos de doenças. Porque, primeiro, são doenças que são pouco conhecidas. E, segundo, que são complexas do seu desenrolar ali técnico neurológico. E, às vezes, o exame complementar, a ressonância, também pode ser mal feita, pode ser mal laudada. Então, porque às vezes o cara que está laudando, o radiologista, ele lauda joelho, ele lauda pé, ele lauda cérebro, ele lauda mão, que são coisas completamente diferentes. Uma coisa,
você manda para alguém que só lauda o sistema nervoso central, que é neuroradiologista, é muito diferente, né? O jeito que a gente... E ainda assim, eu fico obsessivamente olhando a imagem para ver se eu não estou perdendo nada, né? Então, quando a gente consegue esse tipo de ambiente, é um ambiente mais propício, né? E, infelizmente, ele não está disponível para todo mundo, né? Infelizmente, não é todo mundo que pode contar no centro de referência ou com um médico que tenha tempo, que faça uma agenda de hora em hora, né? E que isso, às vezes, é um gargalo para o diagnóstico e para o acompanhamento, que às vezes a gente perde na rapidez ali as minúcias do acompanhamento, né?